Falar da complexidade da operação é muito complicado, principalmente porque não falar dos aspectos estruturais de uma Copa do Mundo e está focando no lado operacional. A gente pode citar como exemplo, fazer um comparativo com o sistema de água. Imagine que a empresa prestadora de serviço, ela te fornecesse a torneira. Não adianta a gente ter um manancial de água limpo, que a gente tenha a captação de água e o encanamento perfeito, que a água chegue na sua casa no menor tempo e que o custo seja o menor possível e todo o background seja da melhor forma. Nada disso vai adiantar se a torneira ela vazar, se ela contaminar a água ou se não sair água nenhuma. Então, exatamente, as equipes operacionais, elas são o espelho, elas são o último elo entre os visitantes e o planejamento. Então, todo o complexo de planejamento, toda a estrutura que é criada por trás dessas equipes operacionais só terá sucesso na Operação Copa se exatamente o tato, a primeira impressão que for dada for a primeira impressão perfeita, porque só existe uma chance de primeira impressão. E aí, é exatamente por isso, eu comecei a pensar nos moldes da Copa do Mundo, o que eu aprendi, qual era a melhor lição. A melhor lição da África do Sul, no quesito operação, seria o treinamento e conhecimento de todas as etapas. E para isso, eu pensei que um manual de operação seria não um manual nos moldes dos manuais americanos, do próprio manual que o governo americano tem, o Traffic Management for Planned Events. Mas, na verdade, um manual que seria um manual simples, uma espécie de planilha que está, na verdade, informando as etapas. No primeiro momento, eu acabei criando uma planilha exatamente com essa ideia de motivar e capacitar as equipes, que a imagem ela fosse consequência dessa motivação e capacitação. A planilha, no primeiro momento, tinha os 7 requisitos de pré-planejamento até pós-evento. Ela era subdividida em setores. Os setores, por exemplo, na área de planejamento, os setores das cidades que vão estar diretamente envolvidos com a Copa, o setor do estádio, o setor de fanfest regionais, seriam os Public View Areas, ou as áreas gerais, os diagnósticos gerais da cidade. A planilha, por exemplo, num primeiro momento, não seria interessante se ela fosse apenas um checklist. Isso seria exatamente no ponto final de preparação. Mas se na construção dos relatórios estratégicos ela pudesse ser usada para facilitar essa construção dos relatórios e ao mesmo tempo preparar as equipes e trazer conhecimento para as equipes operacionais, ela ia ter alguma validade. E aí eu comecei a trazer um pouco das ferramentas de gestão das grandes empresas, das grandes multinacionais, e a primeira ferramenta de gestão foi o controle temporal. O controle temporal por data, a partir do momento de cada campo, de cada atividade que ela era necessária ser cumprida. Então, independente da atividade que ela vai ser construída por cada cidade, poderia estar sendo acrescentado o controle. E o gestor ou o próprio Comitê Olímpico, ele poderia estar controlando a data, como estaria funcionando o processo, e ao mesmo tempo que as equipes operacionais também iam poder estar acompanhando isso. Mas é importante que para a composição de um relatório que fosse uma estrutura mais formal. Então, uma estrutura de cronograma, por exemplo. Então, automatizado a planilha de controle, teria um cronograma que que ele já é automatizado com cada campo que é criado pelas cidades ou pelos departamentos locais, com as datas. Então, até diminuiria a questão de custos. Voltando à planilha, a gente tem adição de ferramentas de gestão, 5W2H. Importante lembrar que o 5W2H ou qualquer ferramenta de gestão serve para mapear os processos. A gente tem, por exemplo, a questão de responsabilidade. Primeira responsabilidade da planilha, ela pode ser setorizada. Vai se setorizar não só para a identificação de cada responsável pelo processo, mas caso aconteça algum evento. Então, mas se a gente clicasse, por exemplo, na questão de responsável, a gente iria para uma matriz de responsabilidade.
Matriz de responsabilidade essa que poderia estar atribuindo e estar resolvendo problemas específicos e estar identificando. Então, o próprio setor operacional, construindo, fazendo parte desse processo de operação e do planejamento estratégico, ele ia estar identificando e fazendo parte. A planilha ainda pode identificar todos os atores, pessoas específicas que são responsáveis por tantos processos. Voltando, essa é a segunda parte da planilha, continuando os aspectos do 5W2H, tem a questão de custo, que já poderia ser levantado e diretamente alocado para um relatório de custos, vinculado a um relatório de qualidade. Cada campo, na sua conclusão, ele pode ser mensurado, um analista, o responsável, ele vai estar fazendo a qualidade via exigências FIFA ou, mais importante, via as demandas da cidade. E aí os relatórios pós-evento e os relatórios até mesmo de execução e planejamento do evento, eles vão ser melhores, adequados. Dentro dessa metodologia, das partes mais importantes que eu acabei notando e que o Joint Operations Center me deu a grande lição, é exatamente o controle de risco. O controle de risco, não só ele prepara as equipes operacionais, mas eles fazem com que qualquer parte do evento tenha um seguro. Não que vai evitar o risco, mas na verdade é preparar para caso aquele risco ocorresse. Então, entrando na parte de possíveis problemas encontrados, a gente teria uma planilha de controle de risco, é baseada no mestrado do Márcio Rego. Ela é hoje usada como avaliação de controle de risco da Petrobras. É uma metodologia matemática simples. Você tem a identificação de todos os riscos, os campos de risco, os campos dinâmicos. A partir do momento que são clicados nesses campos dinâmicos, a gente tem a explicação destes campos e depois, via as fórmulas matemáticas, os arranjos matemáticos, é dada a classificação do risco. Por exemplo, clicando na questão de frequência, a gente tem a tabela de frequência explicando qual a frequência que aquele risco ocorre no dia a dia da operação e vários outros aspectos. Na segunda parte da planilha, independente qual é a classificação do risco, nós temos, muito importante, os aspectos do processo do risco. Por exemplo, que evento dispara o risco? A construção desse controle de risco pelas equipes operacionais, e aí não é fazer com que simplesmente nós tenhamos os planejadores, as pessoas vão construir um relatório estratégico para a Copa, mas se a construção seja feita junto às equipes operacionais, porque a partir do momento que as equipes operacionais elas estão envolvidas no processo, elas se sentem mais seguras e elas se sentem capacitadas, elas vão trazer essa capacitação para o dia a dia da cidade e não só para a realização do evento. Então, saber, por exemplo, um evento que dispara um risco e ele está construindo junto às equipes operacionais vai fazer com que, na questão do risco, ele possa atuar naquele primeiro momento. Então, o risco ele não só vai ser diminuído, como ele pode ser, inclusive, evitado. Então, a gente tem plano de ação, se realmente aquele risco identificado ele vai ser evitado, se ele vai ser mitigado ou se vai deixar com que ele ocorra. Confiança do risco, no controle do risco. A confiança do controle do risco exatamente vindo das equipes operacionais. Se ela confia plenamente naquele risco, porque se ela não confiar e não participar dessa construção, toda a operação ela vai ficar prejudicada. Um outro ponto é o plano de contingência, que é como responder ao risco ou um possível risco. Como construir uma folha de solução de problema que evite que aquele risco ocorra. Então, é uma ferramenta de gestão, traga de outras metodologias, aplicando no setor de transportes, o problema, junto a todos os atores envolvidos, um brainstorm daquele problema. Dentro desse brainstorm vai ter uma gama de causas, se tira-se as principais causas daquele problema e a partir da causa daquele problema pode ser feito um plano de contingência e os principais, os responsáveis, os atores que são considerados responsáveis pela solução daquele problema vão poder estar monitorando esse risco. Voltando na planilha, a gente tem exatamente esse responsável que não só ele vai monitorar o risco, como ele vai dar o status daquele risco, se já foi fechado ou não, e no final a previsão de revisão do risco. Que não só a partir, cada plano operacional deve ser feito
uma revisão de risco, como na verdade o próprio dia a dia da operação devem ser feitos alguns ajustes. Voltando à planilha e voltando de novo nessa importância, batendo toda vez na tecla de capacitação e informação das equipes operacionais, nós temos o quesito de treinamento. Não basta nós sabermos o que treinar, quando treinar e quem treinar. É preciso que a gente saiba do treinando qual é a versatilidade que ele tem. Então, um desses campos eu aprendi que as equipes operacionais da África do Sul, elas se sentiam úteis porque elas estavam alocadas nos locais onde elas se sentiam bem. Então elas não estavam sendo desperdiçadas aquelas qualidades do profissional. Não há sentido, por exemplo, que um agente que tenha boa comunicação, que tenha fluência em língua estrangeira, que ele esteja alocado numa área que não tenha contato com o público. Então é preciso que essas equipes tenham o diagnóstico delas, mas que também o treinamento e a confiança seja passado desde o nível hierárquico mais alto até lá embaixo. E aí, complementando a planilha, que eu já falei, a gente tem o controle diagnóstico, é preciso uma tomada de decisão. Seria o método HOW, como fazer algumas das etapas. Escolher o que fazer, escolher a medida, o método. Nós temos, por exemplo, esse método, o AHP, é um método que foi desenvolvido nos Estados Unidos. Você tem um objetivo único, você pode ter diversos critérios, você dá peso para esses critérios, então a análise pode ser feita de acordo com o que for mais interessante, pode-se ter o viés social, o viés político e o viés econômico. Dependendo de cada abordagem, você pode fazer o peso para os critérios. E aí você tem as alternativas. Independente do número de alternativas e o número de critérios, a fórmula matemática vai arranjar e dar, na verdade, uma classificação. Primeiro você vai ter aqui o peso dos grupos dos critérios, a análise desses critérios, o peso de cada grupo individualizado, e aqui a prioridade entre na verdade, desculpa, esse aqui que é a prioridade entre os critérios, e aqui a avaliação de cada alternativa dentro de cada critério. Isso é muito importante, que nós vamos ter, além de um diagnóstico preciso e um relatório para poder estar enviando, por exemplo, um relatório estratégico, seja de dia a dia ou para a Copa, nós vamos ter ainda o resultado final. Vai fazer com que os agentes operacionais, os próprios gestores operacionais, que eles se sintam preparados, seguros e que eles tenham ferramentas para subsidiar essa tomada de decisão. Então, é trazer as ferramentas das artes marciais, né, para que todas as pessoas operacionais respondam de forma automática às ações do dia a dia. Então, é isso que eu quis dizer. Muito obrigado. Até a próxima. Oi, eu sou a Gláucia Pereira, da CNT de São Paulo. A minha pergunta é em relação aos voluntários, que nesse tipo de eventos são a maioria da operação, e eles são chamados um ano, 6 meses antes do evento. E no caso aí, pelo que eu entendi, esse planejamento é mais de longo prazo. Eu queria que você explicasse melhor como ficariam os agentes que você treina com esse sistema e a relação deles com os voluntários. Na verdade, eu não poderia mostrar todos os campos, né? São mais de 330. Tem uma parte da planilha que chama Guia de Treinamento Simulado. É exatamente a integração de todos os setores, porque não só o dia a dia hoje já busca que as equipes elas estejam de forma integrada, que elas atuem de forma integrada, mas a inserção de pessoas que não fazem parte do sistema, ela tem que ser inserida de forma racional. Então os voluntários, eles não podem simplesmente ser tacados naquele processo. Eles não podem simplesmente falar, olha, você está aqui, agente, o que você precisar, você coloca ele para fazer. Primeiro, ele não tem atribuição, ele não pode fazer o que os agentes fazem. Então ele tem que ser treinado, tem que ser passada a capacitação. A primeira etapa do planejamento e do treinamento simulado desses voluntários, por exemplo, ele é feito em sala de aula, é o que, se a gente até falar, quem conhece, é uma espécie de RPG. Os voluntários, conjuntamente com os agentes, passam por todas as situações sem a pressão externa. Depois desse treinamento simulado, é levado para a etapa de campo. Então é feito um treinamento em campo e só na terceira etapa que é feito o teste, eventos testes.
Que na verdade o que tem ocorrido no Brasil é que primeiro eles estão fazendo os eventos testes para depois estar preparando e inserindo os agentes externos. Então é fundamental que a preparação ela seja integrada. E é para isso, a planilha na verdade é uma metodologia eu criei, não é nada de novo, são simplesmente as melhores práticas de gestão de outras áreas externas tentando aplicar e melhorar a capacitação dos profissionais na área de operação de trânsito. Muito obrigado, Gustavo Balheiro, pela sua apresentação. Queremos agradecer e eu gostaria de deixar você para alguma consideração final que você queira fazer. Não, eu só queria agradecer a disponibilidade, o tempo de todos vocês, pedir desculpa que eu não vou poder acompanhar a apresentação de vocês, vou ter que voltar para a oficina da Copa. Realmente, eu quero deixar também que as equipes e a forma que está feita a NTP, agradecer a NTP, está se buscando a capacitação, e eu vim da Bélgica só para fazer essa apresentação e na oficina da Copa, então exatamente mostrando que nós queremos fazer, nós queremos que dê certo, e é preciso que as equipes operacionais, que vocês principalmente que estão trabalhando e fazendo acontecer, que acreditem e façam parte disso, façam pressão para que dê certo. Porque o evento, o dia a dia, tem tudo para dar, se vocês quiserem. Obrigado.